Você já ouviu falar do profeta que tentou matar o povo de Deus? Isso mesmo. Deus fez até mesmo um animal falar. Já imaginou isso? O que você faria se seu cachorro ou gato falasse com você? Pois vamos falar de um animal que foi usado por Deus para falar. Então fique até o final desse vídeo para você conhecer mais detalhes dessa história. Balaão foi o profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não conseguiu. A história de Balaão está registrada no livro de Números, no Antigo Testamento da Bíblia, e ele ficou mais conhecido especialmente pelo episódio em que Deus fez sua jumenta falar com ele. De acordo com a Bíblia, Balaão era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta dessa região, mas alguns estudiosos acreditam que talvez ela ficasse próxima de Harã, cidade na qual Abraão também morou. Balaão aparece na história bíblica num contexto em que os israelitas conquistavam importantes vitórias. Haviam derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon. Nesse momento, posicionaram-se ao norte do território de Moabe. Quando o povo de Moabe viu que os israelitas eram numerosos e vitoriosos, ficaram apavorados. O rei da cidade de Moabe, Balaque, foi procurar Balaão, conhecido por ter visões daquela região. De acordo com o texto bíblico, os moabitas fizeram uma aliança com os midianitas para se opor a Israel. Balaque enviou mensageiros a Balaão para pedir ajuda, mas na verdade queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Segundo alguns detalhes do texto bíblico, Balaão parecia ser um profeta famoso naquelas terras, pois o rei Balaque disse: "Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado." E a Bíblia diz que Balaão pediu que lhe desse uma noite para consultar o Senhor. Naquela noite, Deus disse a ele que não amaldiçoasse Israel, pois ele tinha abençoado esse povo. Balaão comunicou aos mensageiros de Balaque que não poderia amaldiçoar Israel. Mas Balaque insistiu e resolveu enviar outros mensageiros, prometendo grandes recompensas para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Novamente, Balaão pediu aos mensageiros que esperassem mais uma noite para buscar a resposta do Senhor. Deus autorizou que Balaão acompanhasse os moabitas, mas com a condição de que ele dissesse apenas o que Deus mandasse falar. No outro dia pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua jumenta e partiu com os mensageiros. No entanto, o coração de Balaão era perverso diante de Deus, indicando que ele partiu com intenções que desagradavam ao Senhor. Foi durante essa viagem que o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão para impedi-lo. O profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado em seu caminho. No entanto, sua jumenta viu e se recusou a continuar. Irado com o comportamento da jumenta, Balaão a espancou 3 vezes, até que Deus fez a jumenta falar. Assim que a jumenta falou, Deus abriu os olhos de Balaão, permitindo que ele visse o anjo do Senhor com uma espada na mão. O texto bíblico relata que o Senhor abriu a boca da jumenta, que perguntando a Balaão por que ele a espancava. Balaão respondeu: "Porque zomba de mim." A jumenta questionou se não tinha sido fiel a ele desde que se tornou sua jumenta, e Balaão reconheceu que sim. O Senhor então abriu os olhos de Balaão, que viu o anjo do Senhor no caminho com sua espada, levando Balaão a se inclinar e prostrar-se sobre sua face. O anjo do Senhor repreendeu Balaão e permitiu que continuasse, aconselhando-o novamente a falar apenas o que o Senhor ordenasse. Quando Balaão encontrou o rei Balaque, avisou que só poderia dizer o que o Senhor colocasse em sua boca. Mesmo assim, Balaque o levou para amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes, em vez de maldições, Balaão proferiu bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas.
Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda, afirmou que Deus estava do lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Na terceira, Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, ressaltando que seria maldito qualquer um que se levantasse com propósito de amaldiçoar aquele povo. Na quarta profecia, Balaão profetizou sobre a vinda de um grande conquistador, que no futuro derrotaria de forma esmagadora os moabitas e os edomitas. À luz da história bíblica posterior, sabemos que essa profecia se cumpriu em Davi e apontou para as conquistas ainda maiores do Messias, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Em sequência, Balaão profetizou a queda de outras nações. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mais tarde, ele apareceu na narrativa bíblica peregrinando entre os midianitas. Foi então que aconselhou os midianitas a atrair o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor e a se prostituir. Diante do pecado do povo, que se deixou induzir pelo plano dos midianitas, Deus derramou seu juízo, eliminando os pecadores da congregação de Israel. Deus ordenou a Moisés afligir os midianitas por causa do ocorrido, resultando na morte de Balaão juntamente com os reis midianitas. Além das passagens do livro de Números, Balaão é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, mas sempre de forma negativa. Ao longo da história bíblica, Balaão é lembrado como uma pessoa corrupta, alguém que amou o prêmio da injustiça, mesmo conhecendo a vontade do Senhor, e se empenhou em fazer o povo de Deus tropeçar